E aí, Dev, beleza? Então, dando continuidade aqui à nossa aula. Na aula passada a gente criou o nosso DAO aqui, combustível, onde ele vai fazer a comunicação com o nosso banco de dados, né? Onde ele vai trazer os dados, ele vai ser responsável por atualizar, inserir e deletar os dados, né? Então, para a aula de hoje a gente vai criar a classe controle. Antes de mais nada, vamos dar uma compilada aqui, né? Ver se não tem nenhum erro, né? Para a gente estar continuando o nosso projeto aí, beleza? Então, beleza, nosso projeto está compilando. Daqui a pouco a gente fazer o vínculo aí da parte de divisão com a de controle e a de controle com a de persistência aqui, que é o DAO. Beleza? Vamos criar uma nova unit aqui, file new unit delphi. Já vou salvar esse cara aqui. Vou salvar dentro da pasta controle, control, né? E vai seguir aquele mesmo padrão, né? Control, ponto. Combustível. Então, vamos criar aqui, né? Classe. Combustível. Control. Boa, class. Aqui tem os métodos privados e os métodos públicos. Bom, por padrão, a gente vai precisar de uma property aqui. Eu vou chamar ela de down. Ela vai ser do tipo combustível down. E eu vou fazer um build, fdown, e escrever fdown. Eu tenho que adicionar uma uses aqui e dar o combustível. Só que essa uses ela tem que ser lá em cima de interface. Beleza? Tá dando um erro aqui porque não existe ela aqui ainda. Eu vou apertar aqui o Ctrl Shift C. Ele cria já aqui pra gente. Então aqui eu já tenho a nossa property, né? Vou criar aqui nosso método construtor e o nosso destrutor. Construtor create. Também já o destrutor. Destroy. Aqui eu vou colocar aquele overwrite. Ctrl Shift C para ele criar nossos métodos. Então, aqui no nosso construtor, vou pegar nosso fdown para receber combustível down.create. E aqui no nosso destrutor, eu vou dar um free and new fdown. Beleza? Tá dando esse erro aqui, porque a gente tem que adicionar nossa uses aqui. Que é system.sysúltimos. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ter aqui nossas funções, né? Function. Retornar todos, né? Bem parecido lá com a nossa classe de persistência, né? Nosso DAO. Eu vou retornar o fd query.
Aqui ele está dando esse errinho aqui, né? Que falta adicionar uses. Como são várias uses aqui do FireDAC, vou copiar e colar aqui do meu rascunho aqui, né? Então, aqui eu adicionei todas do FireDAC, a nossa classe Model e também a DAO que já existia, tá? Então aqui agora ele não vai dar aquele erro. Como que a gente vai fazer aqui? Ó, Ctrl Shift C, ele cria pra gente. A gente vai utilizar aqui nosso DAO. Pronto. Retornar todos. Beleza? Só faltou aqui o nosso result, né? Result. Recebe o nosso DAO, retornar todos. Beleza? O que ele está fazendo aqui? Ó? A gente vai dar um Ctrl clique aqui. Ele vai vir aqui dentro desse método. Vai criar uma query. Né? Aqui, essa query, né? Ele já cria com aquelas configurações lá que a gente tinha mencionado. Eu vou dar um Ctrl clique aqui também para mostrar para vocês. Aqui ele vai passar ó, os parâmetros. Aqui ele está criando a query, beleza? Criar query com fcon, que tem já todas essas configurações aqui de banco, com password, driver do banco e tudo mais. E aqui ele vai fazer esse select geral aqui, SQL geral, que é esse select aqui, trazendo os dados do combustível de todos os registros que tiver, porque aqui eu não estou filtrando nada. E vai retornar essa query para a gente, né? E essa query, por sua vez, vai ser utilizada aqui e vai retornar também. Vai retornar para a camada de visão. Eu estou usando ela aqui no nosso controle. Aqui eu poderia ter alguma regra de negócio, talvez, né? Então, posteriormente a gente deve colocar algumas regras aqui nessa classe. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, result recebe down ponto deletar, passando o nosso parâmetro que é o ID. Beleza? Só que aqui tem um porém, né? Se eu passar um ID que não existe, por exemplo, 99, ele vai. Qual que é o comportamento que ele vai executar? Por padrão é falso. Se ele vir aqui pegar o 99, ele vai dar um delete, só que esse registro não existe. Ele vai retornar true e vai passar. Então, pode ser que a gente faça uma melhoria aqui depois, né? Verificar se o registro que ele está informando existe, né? Fazendo para estar entrando dentro desse método de deleção, beleza? Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos aí, né? Bom, agora a gente vai criar uma função salvar, e o parâmetro que a gente vai receber aqui vai ser um P combustível do tipo T combustível model. Beleza? E vamos retornar um boolean também. Ctrl Shift C. Eu vou jogar esse método aqui lá para o final. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse salvar, tem a opção aqui no nosso DAO de fazer a inclusão, criar um registro novo, ou de editar um registro novo. O nosso salvar vai contemplar essas duas funções. Como? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, case p combustível, e aí ele tem uma property aqui que é a ação.
Tem várias aqui, mas eu vou só trabalhar com duas no momento. São essas aqui. Vou apagar esse cara aqui, vou pôr um neguinho aqui. Por quê? Aqui, basicamente, a gente vai chamar nosso DAO, ponto, incluir, passando esse cara como parâmetro. Beleza? Aqui no de baixo, é bem parecido, porém a gente vai passar o nosso editar. Porém, ainda tem um detalhe. Nosso ID não é autoincremento no nosso banco. Então, se vocês virem aqui, vamos conectar com o banco aqui. O Firebird em si, ele não tem um campo autoincremento. Existem formas de você contornar isso aí. A gente poderia criar uma trigger, né, e um sequence para poder estar fazendo isso, né, essa adição desse ID, né, sem precisar informar ele, né, no nosso insert. Ou, né, como que é o que a gente vai priorizar aqui, a gente vai criar uma procedure para ir lá fazer um mark nesse campo, sempre somando com mais um. Aí a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Então aqui, ó, nosso controle, antes da gente chamar esse método incluir, a gente vai ter que passar um cara aqui antes, ó. Ponto ID vai receber alguma coisa, né? Não vai ser 0, só estou pondo aqui para evidenciar o que a gente vai fazer, beleza? Então a gente vai criar esse método aqui agora. Vamos criar aqui, pessoal, uma nova unit, tá? A gente vai criar um método separado, porque ele vai servir para todos os nossos outros objetos aí de banco de dados, beleza? Criei aqui, já vou salvar esse cara aqui. Vai ficar dentro da pasta DAO também. Vou chamar ele de DAO.sequence. Ou sequência, né? Tá ficando em português, então deixa em português. Vamos criar aqui nosso type de registro class. Beleza? E aqui nós temos private public criar uma class function. Vou chamar próximo o nome dessa função. E aí, como parâmetro, eu vou ter tabela do tipo string e também do tipo string. E a gente vai retornar um ID, né? Então vai ser um integer. Beleza? Dá um Ctrl Shift C e criar nosso método. Só ressaltando aqui, é uma class function. Então eu não preciso instanciar uma classe, né? Eu só preciso pelo ter registro próximo. Eu não preciso instanciar a classe para poder usar. Como eu vou precisar criar uma query aqui, eu vou pegar aqui de uma classe que já tem as uses e colocar lá. Users. Vou contextualizar aqui o que eu quero fazer. Vou mostrar aqui via banco, tá?
Por exemplo, select. Espero ele gerar aqui. Basicamente, fazer o seguinte, ó. Ele vinha aqui, ia fazer o max. Tá vendo? Quando eu faço o max, ele vai lá e pega o maior registro. No meu caso, como não tem nenhum, é nulo. E aí ele vai soma mais um. Beleza? Só que por que ele está vindo nulo? Ele não tem nada, então ele não tem. E aí tem algumas formas que a gente se precaver desse problema aqui. Ó. A gente faz um coalesce. Ele vai buscar a minha coluna, que provavelmente é um ID de alguma tabela. Né? Se não tiver essa informação, ele vai atribuir 0. 0 mais 1 é 1. Então, aqui nesse caso, vai retornar 1. Beleza? Só que eu não quero só para combustível. Então, vai ser aqui. Ó. Esse cara aqui ele vai ser um parâmetro. E esse cara aqui também vai ser um parâmetro. A gente não precisa do alias aqui. Não vai confundir, porque vai ser várias tabelas. Pelo IB Expert funciona com e-comercial também. Vamos ver se aqui funciona. Vou mostrar melhor para vocês. Aqui, ó, vou chamar campo. E esse aqui vai chamar tabela. E-comercial. Ele não funciona. Mas, simplificando, aqui é um parâmetro, aqui é outro parâmetro. Beleza? Beleza? Basicamente é isso. Aqui é um parâmetro, aqui é outro parâmetro, que vai retornar um valor sempre somando com mais um. Existe a situação do campo ser nulo, né? Então ele não consegue fazer esse max. Então a gente vai fazer um coalesce antes. E, ó, existe o campo? Tem algum valor? Beleza, eu vou trazer o valor. Se não existir, eu vou atribuir 0 e sempre vou somar com mais um. Beleza? Então vamos lá para o código para ver como que vai ficar. Bom, então vamos aqui, né? Vamos criar a nossa constante. Const. Vai ser aqui, ó, max. Esse %s aqui a gente vai passar o nosso campo. E nesse %s aqui é a nossa tabela. Vamos criar uma variável aqui, var vsql, do tipo string. Esse aqui é um padrão que eu adoto, tá? V de variável, né? Aqui o P de parâmetro. Sempre quando você bater o olho, né, você sabe que se trata de um parâmetro, né? Se tem esse Pzinho antes ou de uma variável. Uma variável local, né? Geralmente. Para variáveis globais a gente evita o uso, né? Mas se precisar, a gente vai ter um padrão também que a gente vai adotar. Aqui o result recebendo 0, tá? Porque aqui a gente vai retornar o próximo registro, a gente não fez ainda. Então aqui, ó, nossa variável vsql vai receber esse cara aqui formatado já, atribuindo os campos aqui. A gente vai dar um format nele, né? Então, format, passando a nossa constante. E aqui a gente vai passar nossos parâmetros. E aqui tem que ser na ordem, tá, pessoal? Como a gente está usando format, aqui, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, o primeiro é o campo, e o segundo é tabela.
Beleza? E aí, falta a gente criar a nossa query, né? Que vai fazer essa consulta lá. E ele vai receber nosso DM conexão, criar query. Aqui eu vou adicionar um try finally, né? Porque ele pode dar um erro, mas de todo jeito eu quero destruir esse objeto após a execução. Try. Vou dar um open nela aqui primeiro, né? Open. Passando a nossa variável aqui, que é de SQL, ponto e vírgula, v, ponto result, recebe v3, ponto field by name, valor, ponto as integer. De onde eu tirei esse valor? Bem aqui, pessoal. Valor. Eu dei um alias, que é esse as. Ponto, tá? Eu estou renomeando o nome desse campo, né, para poder utilizá-lo aqui. Beleza? Poderia ser ID, poderia ser qualquer outro nome. Tá? Só para contextualizar aí o que eu estou fazendo. Free, eu vou liberar da memória, né? New, a nossa variável. E aí provavelmente eu tenho que adicionar users aqui também. System.sysol. Eu paguei aqui, mas não tem. Vou pegar daqui que tá mais fácil. System.sysol, na verdade, falei errado. Tá dando erro no DM conexão. Olha aqui também. Down, ponto, conexão. Tá dando erro no criar query. Criar query. Faltou o R, né? Beleza. Então agora tá tudo certo. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Vou passar uma tabela, um campo. Ele vai lá fazer a pesquisa nesse campo, para essa tabela, e vai me retornar o próximo registro, que é o ID. Né? Então, aqui, por exemplo, eu quero utilizar ele, eu vou pôr dessa forma aqui. Ó. Primeiro eu tenho que fazer adicionar a use dele aqui, né? Cadê? Down sequência. Beleza, tá aqui. Eu posso usar da seguinte maneira, ó. Registro, ponto, próximo. Aí qual que é o nome da nossa tabela? E o nome do nosso campo. A nossa tabela se chama combustível e o nosso campo se chama ID. Beleza? Tem algum erro aqui? Tem registro. Aparentemente está ok. Vou compilar aqui e ver se tem algum erro aqui. 44. Tá dando erro nessa. Não foi declarado esse ataque incluir. Bom, vamos ver aqui se a gente criou o nosso enumerator, como que ficou. Aqui, incluir, tá aqui, né? Então vamos verificar nosso model. Model
combustível. O campo ação remete ao tipo de campo de ação, que é esse cara. Então, teoricamente está tudo certo. Ele está falando que não foi declarado, então acho que falta uses aqui, ó. Model.enumerator. Vou salvar. Saiu o erro daqui, mas ainda tem algum erro aqui, ó, porque ele está vermelhinho. Vamos compilar aqui, ver se ele atualiza alguma coisa. Ou se ele me fala o que é o erro. Ó, compilou. Tá aqui nosso projetinho. Então, passou. Não tem erro até o presente momento. Vou salvar tudo aqui. Vou aproveitar, já vou fazer o nosso commit, né? Vou commitar esses dois arquivos, que é o sequence e o nosso arquivo control também, né? Então, vamos lá na pastinha. Algo meio mais fácil, caso vocês não saibam. Pode vir por aqui, ó. Clica no arquivo qualquer aqui, show, Unixlore, ele vai abrir a pasta aqui do projeto. Aqui eu vou adicionar nosso arquivo sequência, né? Ele vai ser utilizado aí para as demais sequências dos nossos outros campos. Beleza? O que mais? Nosso arquivo aqui do control também, ó. Git, add. Beleza? Então vou voltar aqui, ó. Eu já comito tudo de uma vez. Beleza? Então aqui eu estou comitando. Eu estou comitando nosso arquivo de controle de combustível. A sequência que a gente criou, né? O nosso sequence, né? Que vai funcionar para vários objetos. Nosso DPR, que a gente adicionou units novas, né, no nosso projeto. Tá aí o control combustível e o sequence. Né, o deploy consequentemente muda também. Né, e acho que é isso. Então, a gente alterou esse carinha aqui. Né, no nosso arquivo down.combustível. Então é isso. Criando arquivo classe de controle combustíveis. Beleza? Vou comitar e já faço o push. Então era isso que a gente tinha para hoje. Na próxima aula aí eu vou estar fazendo um vínculo aí já com a classe de controle na nossa camada de visão. Beleza? É isso.